Essa imagem aí, Vilela, olha, Uhum. cada foco de incêndio desse, Vilela, é uma É uma barricada, tá? barricada. É uma barricada. É. Isso aí não é favela, pelo amor de Deus. Isso é um bairro do Rio de Janeiro, tá? Isso é o bairro. De classe média, tem um bairro É. proletário, né? A favela fica Uhum. bem mais à frente, mas o Ali é o Campo do Ordem. exato, Campo Aquilo do ali é Ordem o ali. Campo do Ordem. Mas para o É o Campo do Caveirão Ordem. chegar na comunidade, o Caveirão tem que passar por uma sequência de barricadas. Então, eles roubam um carro, queimam o carro na frente da barricada, e cada barricada dessa, Vilela, a equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais, da Polícia Civil, o cara tem que desembarcar do blindado, tomando muito tiro, tem que caminhar até a barricada, colocar um explosivo, detonar a Nossa. barricada, voltar para o blindado poder passar. Então, essa imagem é a imagem que muita gente no Brasil não conhece, que o Lula não conhece, que o ministro da Justiça não conhece. Olha, essa é a realidade da guerra urbana do Rio de Janeiro. Isso é a prova que a gente vive no Rio de Janeiro. Não é uma questão de polícia e bandido, é um conflito. A gente chama de conflito armado não internacional, né? Seria o termo certo. Daí a necessidade que o Montenegro está falando do Exército Brasileiro está junto da Polícia Militar, da Polícia Civil nesse momento, né? Já não tem mais condição da polícia agir naquela coisa ali. Não tem como. Tinha visto aquela imagem já? Não, Tá, cara. cara, o Pimentel é uma operação de infantaria. Sim. A melhor tropa de infantaria do Brasil hoje Uhum. é da polícia, Uhum. de infantaria urbana. Uhum. Isso, para mim, é um absurdo, porque se o nosso problema, o problema principal nosso é esse hoje no Brasil, é lógico que você não pode desconectar o exército da defesa externa, mas se você for ver nas ameaças, a nossa principal ameaça hoje é a facção de crime organizado. Então, não tem como as Forças Armadas ficar fora. Na minha opinião, é um absurdo, entende? Tinha que estar participando, sim. Você tem uma sensação de ser útil, tá? Eu me senti muito mais útil ali do que fazendo, por exemplo, um treinamento de ataque coordenado de infantaria. A minha unidade, nos 2 anos que eu passei no comando, a gente ocupou favela. E saiu todo mundo com sensação de dever cumprido. Se Mas só uma tivesse colocação ficado lá pro, no pro, campo de Jericinó, ah, treinando é, operação de infantaria, cavar trincheira, é, não ia fazer sentido, entende? Montenegro, eu preciso colocar aqui uma realidade. Esse é o pensamento do Coronel Montenegro, está na É reserva. meu O pensamento. pensamento hegemônico hoje nas Forças Armadas, dos almirantes, dos generais, dos brigadeiros, né? É que essa guerra não é nossa e deixa as polícias militares e as polícias civis tocar essa guerra. Boa parte dos generais que eu conheço tem pavor de colocar uma tropa numa favela, porque não tem legislação que ampare, o militar é Tem tudo para dar merda. hostilizado, né? Lembrando, o Vilela, quando o Exército Brasileiro foi chamado pelo senador Crivella para a Operação Cimento Social, o Exército Brasileiro ocupou a favela da Providência e o Comando Vermelho pagava a meninos de 13 anos, 12 anos, para jogar pedra no Exército todo tempo. Então, todo tempo que o Não, Exército Brasileiro estava na Pimentel, favela. jogava um saco de mijo, É, jogava um saco de merda, uhum. entende? Aí E até que um por dia acaso, um tenente encheu o saco daquilo, tenente, formado na AMAN, é, encheu o saco, não suportava mais aquilo, não tinha mais o que fazer, e- pegou um jovem dessa favela da Providência, Comando Vermelho, colocou numa viatura e levou numa favela do terceiro comando, na Mineira, né? E esse jovem foi assassinado pela facção rival. E o tenente do exército foi a julgamento, né? Mas por que você fez isso? Cara, eu fiz isso porque eu não aguentei mais. Era o dia inteiro sendo assediado Cara. Então, é, assim, lançar o exército brasileiro num desafio desse, sem uma legislação que dê um mínimo. A maior mágoa do Montenegro está no livro dele, se você ler. Imagina que o Montenegro está ocupando com 950 homens uma cidade com 200 mil habitantes. Ele sabia onde o Comando Vermelho escondia os fuzis, porque ele já usava drone na época, o Exército Brasileiro utilizava drones e sabia para onde o bandido correu. não tinha drone não. Não A tinha gente usava guerra eletrônica. eletrônica, né? A gente, O que é? a gente conseguiu ocupar as casas dos traficantes
e colocamos umas corujinhas de guerra eletrônica que a gente conseguiu trazer de Brasília. Sim. O que que são Então, com essa as corujinhas? é uma antena de interceptação de sinal. Ah, Então, ficava um pessoal fazendo monitoração. E aí escutava as transmissões do pessoal, por exemplo, vinha transmissão de dentro do quartel do bombeiro falando com um bandido lá dentro. Vinha transmissão de dentro do quartel da PM falando com um bandido lá dentro. Perfeito, mas só Acertando. para lembrar, em algum momento ele consegue achar casas que eram rotas de fuga de bandidos. Sim. E a infantaria do Exército Brasileiro tinha que ter autorização judicial para entrar nessas casas para pegar os fuzis. E um jornal do Rio de Janeiro, o jornal O Dia, no editorial, criticava juízes que concediam essas autorizações, né? Ou seja, é uma tentativa do Exército Brasileiro estar no terreno e não conseguir, não é violar uma casa, é entrar na casa com autorização judicial, né? Resultado, a presença do Exército Brasileiro ali por 19 meses, que poderia resultar na apreensão de centenas de fuzis, ela passou a não existir. O Exército fica aí, mas com as mãos amarradas, né? Você não pode entrar em casa de ninguém, né? Assim, era mais ou menos assim, Montenegro. Você lembra do drama? O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro mês, né, quando foi a invasão, entendeu? Do BOP ali, com os blindados da Marinha, houve um período em que foi autorizado ali por um mês, tá? O pessoal entrar nas casas. Então, nesse período achou-se bastante fuzil, mas esse mandado de busca e apreensão coletivo só durou um mês. Por isso que apresentaram ali aquela porrada de fuzil, não sei se mais de 300 fuzis, entende? É claro que tinha mais, né? Mas depois de um mês não podia mais, entende? Só Então, para explicar ao nosso público aqui, Montenegro, o mandado de busca e apreensão coletivo, ele o Poder por Judiciário do área. Rio de Janeiro. Você pega assim e diz assim: ó, o Exército, a polícia pode entrar em todas essas casas aqui. É um mandado coletivo, né? Porque não Mas existe endereço lá, né? porque e a justiça brasileira não aceita mais isso, Vilela. Então, assim, você tem que dizer a casa certa que você quer entrar. Como é que você vai dizer uma casa certa num local que não tem nem nome de rua, não tem servidão, é um amontoado de casas, né? Então é tudo feito para que a ação da polícia verdadeiramente não funcione, né? É o conjunto de. E aí tinha ações disciplinares, tá no livro do Montenegro. Naquela época nem se falava em baile funk ainda, como a questão da narcocultura, né? Mas já existia um empenho do Exército Brasileiro em proibir os bailes do Complexo do Alemão, né? Eram bailes já patrocinados pelo Comando Vermelho, eram bailes. Mas acontecia baile. Uhum. Deixa eu explicar como é que acontecia. É. Vamos lá. É para falar a verdade, né? Então, Não dá o quando nome a do gente. não dá o nome do jogador, não, tá, cara? Não é para falar, não? Nome do jogador O do nome do. Flamengo? Não, fala por não. que não? Então tá, então Não, fala. é o seguinte: tem um Flavinho. jogador, tem um jogador que é nativo ali da Vila Cruzeiro, Tá, entendeu? É o Adriano, né? certo. Então, cara, o Adriano, ele é uma figura, porque ele vivia lá, né? Ele vivia lá. E, pô, lá de volta e meia, cara, tinha um bonde de moto, né? Mas era do pessoal de lá passeando de moto pela favela. Só que os caras inventavam de andar sem capacete, descalço, subindo a Serra da Misericórdia, etc. E, pô, mandava prender todo mundo, né? Às vezes, não vou dizer que era moto roubada, mas assim, o nego não tinha documento de nada, 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 entendeu? Era terra de Marlboro mesmo. Aí teve uma vez que, pô, prenderam um bonde desse, mas é assim, o pessoal tava passeando, entendeu? Aí quem tava lá no bonde, cara, só de short, sem camisa, sem nada, pô, era o Adriano, cara, junto com a galera. E mandou, tipo, pô, mão na cabeça, não sei o que, daqui a pouco tava lá, pô, quem é? Adriano, entendeu? Mas lá dentro era literalmente um enclave de microsoberania que essa microsoberania foi microsoberania do Comando Vermelho, né? Que ela foi subtraída
no período que a gente estava lá. Então, era uma população com uma percepção de realidade muito diferente da nossa. Então, por exemplo, a gente proibiu o que se chama de funk proibidão, que é funk que faz apologia a sexo explícito, com uma letra absurdamente chula, com apologia ao tráfico, né, apologia aos líderes do tráfico, ou funk esculachando a polícia, funk esculachando o exército. A gente proibiu esse tipo de funk. Ou seja, o funk ele é um estilo musical. Só que assim, ele acabou sendo sequestrado, né, pela criminalidade. Então a gente falava, se quiser, pode tocar funk, mas não pode tocar esse tipo de funk aqui. Aí, por exemplo, mas tocava na rua, nas casas, né? Não estou falando só do baile funk. Se quisesse fazer baile funk, podia fazer baile funk, mas tinha hora para acabar, tinha hora para começar e tinha, lógico, proibido vender droga, né? Então, com isso, a gente conseguiu disciplinar o baile funk de lá e aconteceu um fenômeno até curioso, porque as outras comunidades do Comando Vermelho, quer dizer, controladas pelo Comando Vermelho, elas começaram a fretar ônibus e mandar o pessoal para lá, para o Campo do Ordem, para frequentar o baile funk de lá, porque era um baile funk organizado, entendeu? Assim, não podia tocar proibidão, não podia vender droga, mas era uma coisa lucrativa. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.